Queridos irmãos, queridas irmãs, é com imensa satisfação que damos início ao Caminhando Juntos e, nesta oportunidade, na companhia de Maria Fernanda e Arlindo Ribeiro, esses dois companheiros e amigos do nosso querido Redenção. Tudo bem, Maria Fernanda? Tudo bem, tudo bem. É sempre um prazer poder estar com vocês. Tudo bem, Arlindo? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Hoje melhor, hoje um pouco melhor, porque Maria Fernanda já não vinha há muito tempo, né? Que eu não encontrava há muito tempo aqui, isso vai ficar bem, muito bom. Às vezes, para a gente conseguir reunir três, não fica tão fácil, né? Porque são os compromissos de cada um, né? Então, a gente tem que ir trabalhando com o que pode e com o que tem, né? Mas é isso. E nós vamos caminhando, vamos conversar sobre evocações, ou, segundo outras traduções, das evocações, que é o título em francês, né? Das evocações. E essa tradução da febre do Evandro Noleto Bezerra, que é que eu tenho em mãos, traz simplesmente evocações, o que é correto também, né? Bom, é o capítulo 25 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. E a vocês, queridos companheiros que nos assistem, vamos acompanhando, refletindo, porque o mais importante é isso. Porque é isso que nós fazemos aqui, essa conversa, trazendo textos doutrinários, isso é para despertar também vocês o interesse pela leitura do tema, o estudo do tema, porque nós aqui damos umas pinceladas sobre algumas coisas importantes, tentamos dar alguma profundidade, mas o tempo não nos permite uma coisa, vamos dizer, mais profunda, mas à medida que for possível, nós vamos aprofundando nessa doutrina que nos ajuda tanto a caminhar melhor aqui na Terra. Então, convidamos vocês para caminhar conosco. Bom, considerações gerais, quer dizer, voltando, Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, das evocações, ou simplesmente evocações, segundo a tradução. Bom, e considerações gerais, item 269. Vamos fazer o seguinte, os dois vão falar sobre a mesma questão, tá bom? Okay. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou atender ao nosso apelo, isto é, comparecer por meio de evocação. Pensam algumas pessoas que não devemos evocar nenhum espírito, sendo preferível que se espere por aquele que queira comunicar-se. Segundo alegam, quando chamamos determinado espírito, não podemos ter certeza de que seja ele mesmo quem se apresenta. Ao passo que aquele que vem espontaneamente, por iniciativa própria, comprova melhor a sua identidade. Bom, vamos continuar. Porquanto, assim agindo, manifesta o desejo que tem de conversar conosco. Em nossa opinião, isso é um erro, diz Kardec, né? Primeiramente, porque estamos rodeados de espírito, quase sempre de condição inferior, que não deseja outra coisa senão comunicar-se. Em segundo lugar,
e ainda por essa mesma razão, não chamar nenhum deles, em particular, é abrir as portas a todos os que queiram entrar. Bom, antes de passar para vocês, eu queria falar o seguinte. No movimento espírita brasileiro, essa questão da evocação, ela é muito criticada. Agora, pensemos, isso é um capítulo do Livro dos Médiuns. Aqui está a ciência espírita. Ou, quando nós falamos também em ciência espírita, nós estamos falando numa metodologia criada por Kardec através de pesquisa e experimentação com o fenômeno mediúnico. Isso é ciência espírita. Ele próprio diz que a finalidade da ciência espírita é o estudo da nossa relação com os desencarnados e vice-versa, e, em consequência, o estudo do mundo espiritual. Então, muitos acham que nós não podemos evocar. E justificam dizendo que, além do que Kardec está dizendo aqui, eles dizem que Kardec evocava porque Kardec tinha a missão de codificar ou organizar o ensinamento dos espíritos. Por isso ele evocava com todo o amparo necessário. Agora, vejamos, aquela ocasião é só consultar a Revista Espírita. Essa justificativa, ela não é válida, porque Kardec recebeu várias cartas de centros espíritas até do exterior, com resultados de evocações. Então, não era só Kardec que evocava, todo mundo evocava. Inclusive, esse livro, o Livro dos Médiuns, ele tem como subtítulo Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Está lá no original Evocateur, quer dizer, é Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Quer dizer, essa justificativa de que era Kardec evocava porque ele tinha essa responsabilidade de organizar a doutrina dos espíritos, ela não se sustenta, porque todos, àquela época, evocavam. E a Revista Espírita está cheia de manifestações através de evocações de outros lugares, outros centros espíritas, quer dizer, essa justificativa que era Kardec, só Kardec, não funciona muito bem. Mas Kardec aqui fala em coisas importantes, como eu acabei de ler também. E você? O que você... Vamos conversar com a Maria Fernanda. Do que nós lemos aqui, Maria Fernanda, o que você pode nos trazer como comentário? Bom, eu acho que o senhor fez uma introdução muito interessante, né? Que é, primeiro, sobre o que está colocado nesse trecho que foi lido, que é a validade e a importância da evocação, né? Então, ele já começa falando que a comunicação com os espíritos se dá de duas formas, né? Ou eles se comunicam espontaneamente, ou atendem a um apelo, né? Então, acho que esse é o meu... Eu ia falar, esse é o primeiro apontamento, mas esse é o primeiro apontamento do meu livrinho antigo, lá desde o nosso estudo. Então, os espíritos podem ser evocados, o que a gente não tem dúvida, já que isso é um capítulo do Livro dos Médiuns. E aí, o meu segundo destaque aqui é que é a compreensão de que não se pode evocá-los, então é um equívoco. E aí, completando só o que o senhor falou, né, em relação aos motivos da evocação, eu acho que de tempos em tempos a gente faz os mesmos apontamentos, né, a importância de se estudar as obras da codificação, né, para que a gente não caia aí em alguns
em alguns discursos, né, e vai repetindo algumas coisas, assim. Um dos pontos desse capítulo 25 é sobre a utilidade da evocação dos espíritos vulgares, e o Kardec fala o quanto é importante, né, saber exatamente, como se a gente viajasse, né, e fosse a algum lugar diferente, e fosse conversar com as pessoas dali, as pessoas simples, as pessoas comuns, como é que é a vida aqui, né? E aí é um pouco disso, assim, resumidamente, né? Que ele fala ali, a importância de se conversar com os espíritos comuns, né? Para saber como que as coisas acontecem. Mas não é só isso, né? E aí tem no desdobramento desse capítulo que falar, como falar, com quem falar. Então, Kardec está dando aí uma explicação, um roteiro, né? Não é só o que ele fez, né? Não é só o descritivo de uma pesquisa própria, né? Ele está dando um roteiro de como agir. Então, assim, o meu primeiro apontamento, meu primeiro destaque aqui nessa fragmento desse parágrafo é que os espíritos podem ser evocados, isso é uma forma de se comunicar com eles, e que pensar que isso é um erro é, de fato, um equívoco. É possível fazer a evocação de espíritos. Eu passo para o Arlindo. Hein? Eu ia falar, passo para o Arlindo, mas... Fala, Arlindo. Bom, primeiro em cima desse mesmo trechinho interessante, né? Eu fico lembrando que, quer dizer, na realidade as pessoas acabam esquecendo o que é fundamental. Isso aqui é trabalho de experimentação e de observação. Isso é fruto de experimentar e de observar. Então, primeiro, você já apontou aí, recebeu-se de muitos lugares, de vários lugares, fora do país original de Kardec, situações evocadas e não evocadas. Mas o que é interessante, me parece, assim, mais marcante para mim, é que quando ele fala desse erro, e a gente concorda com ele por quê? Porque a gente fica lembrando no nosso dia a dia. Eu acho que isso não está muito longe para a maioria, né, que já brincou com aquela história de copo, né, porque a gente já sabe que era uma coisa simples e banal, e as pessoas danavam, quem está aí, tal, essa coisa meio farrista, e muito raramente nessas situações surgiu algum espírito sério, né? Na maioria das vezes criou-se situação problemática, porque não se tinha, primeiro, o intuito da seriedade, segundo, que a gente não estava evocando ninguém com especificidade, a gente não estava com o intuito de encontrar com alguém, de buscar alguma coisa para saber de interessante e tal. Então, por esses perigos na prática, que não era necessariamente uma prática como a do espírita, mas que era uma prática voltada para a mediunidade, a gente já vê a quantidade de riscos a que nos expomos quando não se faz essa evocação, com a intencionalidade. Mas eu acho que tem hoje, para o dia a dia, para a nossa atualidade, face à maior turbulência da sociedade que vivemos, com o nível de violência, inclusive, com tudo que a sociedade apresenta hoje como um aspecto bulhento, de alguma sorte, eu acho ainda mais difícil quando você deixa uma situação livre, vem quem quer. Isso, sem um controle adequado, isso pode, talvez, gerar muito mais complicações para uma vida que já está muito complicada, de um modo geral, né? Então, se você não tem um controle adequado, dentro de uma situação realmente controlada por quem entende, por quem compreende, quem está proposto de verdade, os riscos, eu acho que ainda são maiores. Então, eu acho que Kardec, de qualquer maneira, acerta positivamente quando ele chama atenção para esse perigo. Há mais perigo quando não se faz a evocação do que quando se deixa livre, né? Eu acho que é isso. E veja bem, se Kardec colocou este capítulo, veja bem, um capítulo inteiro sobre evocações, para nós, é porque nós podemos fazer, porque ele não é irresponsável. Agora, parece-me que o que acontece é a falta, às vezes, de qualificação da equipe espírita para fazer evocação. Aí é outra coisa,
Porque, segundo Kardec está dizendo aqui, inclusive, os espíritos podem se manifestar espontaneamente ou através de um chamado nosso, ou seja, de uma evocação, né? Então, eles se manifestam espontaneamente ou quando chamados por nós, o que se denomina evocação, né? Evocar um espírito para que ele se manifeste, né? Quer dizer, no meu entendimento, pelo que eu tenho assistido e venho assistindo há muito tempo, é o problema da qualificação da equipe mediúnica. Porque tem realmente equipes que é preferível que não se evoque. Eu não sei nem se deveria haver manifestação espontânea, né? Porque muitas equipes mediúnicas não seguem a instrução da ciência espírita, que é a qualificação proposta por Kardec nesse livro dos Médiuns, principalmente no capítulo 29, que trata das reuniões e sociedades, no livro No Invisível, de Leon Denis, e Diálogo com a Sombra, de Hermínio Miranda. Essas 3 obras trazem as principais instruções, todas as duas, a de Leon Denis e a de Hermínio Miranda, com base no Livro dos Médiuns. Traz instruções importantíssimas. Então, Kardec colocaria isso à nossa disposição, imaginando que nós não poderíamos usar, quer dizer, colocar também Kardec numa posição muito difícil. É colocar Kardec como se fosse um irresponsável, passando para nós uma coisa que nós não deveríamos fazer. Mas ele não diz isso, muito ao contrário. Quer dizer, Arlindo falou bem, que ele diz aqui, né? Em nossa opinião, é um erro, né? Não se fazer evocação. Primeiramente, porque estamos rodeados de espíritos, quase sempre, de condição inferior, que não desejam outra coisa senão comunicar-se. Eles estão ansiosos para se mostrar. Em segundo lugar, e ainda por essa mesma razão, não chamar nenhum deles em particular é abrir a porta a todos os que queiram entrar. Numa assembleia, não dar a palavra a pessoa alguma é deixá-la livre a qualquer um, e sabe-se o que daí pode resultar. A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamando pelo nosso desejo, impomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Sem um apelo direto, muitas vezes o espírito não terá motivo algum para vir confabular conosco, a menos seja o nosso protetor familiar. Sobre isso, Arlindo, você gostaria de dizer alguma coisa? Eu gostaria, sim, mas eu queria voltar só um pouquinho, porque a gente fica parado aqui, pensando, olhando, meu Deus do céu. A gente faz assim, nós estudamos, né? Todo mundo aí, fora de qualquer outra história, né? O sujeito vai ser médico, ele vai para a faculdade de medicina, e ele se forma, ele conquista o seu canudo, por quê? Porque ele vai aprender, vai ser cirurgião. Que passo se dá para fazer uma inserção no coração de um cidadão? O caminho é esse e esse. Não, mas eu vou inventar, não vou por aí, eu vou por aqui. Isso não existe. Então, é só para a gente ter uma ideia de que existe um tratado sobre isso, que é o Livro dos Médiuns. E no Livro dos Médiuns, o caminho proposto com maior segurança para a utilização dessa faculdade e dessa atividade é assim, 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 assim. Não é porque eu decidi, quer dizer, não é porque Kardec decidiu. Não, ele tomou essa resolução a partir de observações e de experimentações. Em observando e experimentando, concluiu-se que
o melhor caminho é esse. Esse te dá segurança. Volta aí, médico. Esse garante que o seu paciente vai sobreviver, com maiores condições de sobreviver ele terá. Então, por que a gente tem mania de jogar os manuais fora? Porque eles não servem para nada. A pessoa perde a vida inteira estudando, montando, pensando, estruturando, e vem alguém que diz, olha, veja bem, eu tenho a impressão de que por aqui é muito melhor. Não é assim, porque ciência não se faz assim. A ciência, quando ela quer mudar alguma coisa, ela busca, pesquisa e contradita aquilo que está estabelecido, porque ela vem com uma tese mais adequada, ou uma antitese que vai derrubar a anterior. Porque senão não tem sentido. E todo mundo se arvora em doutor sem doutorado, fica complicado isso, né? Isso. Então você discute com o mestre, veja bem, o senhor está errado, apesar desses seus anos aí, o senhor está por fora e não entende nada disso, aqui quem sabe sou eu. Porque o que tem se feito na doutrina nos últimos tempos, muito é isso, né? Cada um sabe exatamente o que é preciso fazer. Eu preciso de Kardec para quê, afinal de contas, não é? Já sei dessa história, estou aqui há 30 anos, faço isso há 40 anos, sei tudo, não preciso de mais nada. E aí vai jogando a vida das pessoas no buraco. Então isso é grave, né? Porque não tem muito sentido. E aí vê o trechinho interessante, né? O apelo direto a determinado espírito estabelece um laço entre ele, ou melhor, é isso? Não dar a palavra a ninguém numa assembleia é deixá-la livre a todos, e bem sabemos o que disso resulta. O apelo direto a determinado espírito estabelece um laço entre ele e nós. Porque é isso, eu quero saber dele, eu me associo a ele, eu busco me sintonizar com ele para ter dele a melhor resposta, para que a gente possa junto sentar, porque é isso aí, sentar e conversar. Mas a gente está inventando moda, então quando a gente inventa moda com mediunidade, a coisa começa a complicar a vida de todo mundo, inclusive a dos próprios, né? Infelizmente. Mas, antes de passar para a Fernanda, eu gostaria de dizer o seguinte, veja, infelizmente, foi através de uma frase de Chico Xavier que surgiu toda essa celeuma no movimento espírita. Quando ele falou que o telefone só toca de lá para cá. Mas veja bem a situação dele, Chico. Chico, a gente ia a Uberaba, eu, às vezes que fui a Uberaba, então, chegava lá, quando ele surgia, ele ficava numa salinha psicografando, aí depois trazia, ele lia a carta psicografada, era normalmente a carta de um desencarnado e que havia referência com a mãe, o pai, ou o filho ali presente, coisa parecida, né? Nesse caso, veja bem, aí é que está certo, o telefone não deve tocar daqui para lá, é de lá para cá. Porque, assim mesmo... Bom, eu vou deixar aqui, porque o texto vai chegar a um ponto que vai nos ajudar a explicar melhor essa questão. Mas, infelizmente, o que eu quero dizer é que foi através de uma frase mal entendida. Porque Chico estava se referindo ao trabalho dele. É diferente. Bom... Ele dizia, eu não tenho poder sobre esses caras do lado de lá, né? Só isso. É isso. Não tem poder. Às vezes as pessoas querem exigir que eu chame o filho, que eu chame a mulher, que eu chame o marido, mas aí ele dizia, o telefone toca de lá para cá. Nesses casos, sim, ele não tem o poder. As pessoas colocavam o nome lá, e nesses casos quem decide são os espíritos. A importância do contexto, né? Isso. A importância do contexto. Naquele contexto, diante de uma multidão, como escolher, né? Qual era a chamada a ser feita? Então, nesse contexto, né, a prioridade não era estabelecida por ele, né? E sim pelos próprios espíritos. Até porque, se nós pensarmos bem, acontecia a evocação, né? Porque as pessoas que estavam lá... Isso nós vamos chegar lá. Por aqui, vamos ver lá. Mas daqui a pouco nós vamos chegar lá.
Eu quase que entro nessa aí também. A gente vai se adiantando. Bom, É verdade. continua Kardec. Cada uma dessas duas maneiras de agir tem suas vantagens e só haveria desvantagens se uma delas fosse excluída de modo absoluto. Olha, é Kardec quem está dizendo. Será que Kardec seria tão infantil ou irresponsável em nos oferecer essas instruções e dizer que só seria erro da nossa parte se nós excluíssemos uma das formas, mas que as duas, tanto a manifestação através da espontaneidade como através da evocação, todas as duas têm seu valor. Diz ele, as comunicações espontâneas não apresentam qualquer inconveniente desde que se tenha domínio sobre os espíritos e não se permita que os maus tomem a dianteira. Então, é quase sempre vantajoso aguardar a boa vontade dos que se disponham a comunicar-se, pois o pensamento deles não sofre nenhum constrangimento e, dessa maneira, se podem obter coisas admiráveis. Entretanto, pode acontecer que espírito, por quem se chama, não esteja disposto a falar, ou não seja capaz de fazê-lo no sentido desejado. O exame escrupuloso que temos aconselhado é, aliás, uma garantia contra as comunicações más, aí de toda sorte, né? Nas reuniões regulares, principalmente, naquelas em que se faz um trabalho continuado, há sempre espíritos habituais que ali comparecem sem que sejam chamados, por estarem prevenidos em virtude da própria regularidade das sessões. Tomam, então, frequentemente a palavra de modo espontâneo para tratar de um assunto qualquer, desenvolver uma proposição ou prescrever o que se deva fazer, caso em que são facilmente reconhecíveis, quer pela forma da linguagem, que é sempre idêntica, quer pela escrita, quer por certos hábitos que lhes são peculiares. Interessante isso aqui que o codificador está colocando, né? E como é que você vê isso aqui, Fernanda? Bom, eu acho que aqui a gente tem uma retomada interessante, né, de alguns pontos que já foram colocados no primeiro parágrafo. Então, o destaque para que as duas formas têm vantagens, ou seja, você vai ter momentos, né, específicos para cada uma, e ele faz logo né, já vem com um argumento que reforça isso, porque que tem vantagens e que são diferentes. Pode acontecer do espírito evocado não ter condições, por algum motivo, de se manifestar, não estar disposto a falar, não ser capaz de se comunicar naquele momento da forma como desejamos. Em algumas situações, então, essa comunicação espontânea pode ser preferível, principalmente quando se tem a garantia de que não haverá a interferência de outros espíritos, né, dos espíritos maus, e aí eu retomo o que o senhor falou lá no início, né, a questão da preparação e da habilidade das equipes para conduzirem esse tipo de reunião, né? Isso. E ele faz ainda um destaque importante em relação às reuniões que acontecem com frequência, né, aquele grupo que frequentemente se reúne, que tem o hábito já de uma reunião séria, controlada, que alguns espíritos se manifestam ali com alguma frequência e pelo seu próprio linguajar, pela forma de se expressar, pelo tipo de conteúdo das suas mensagens, já se tornam conhecidos daquele grupo. Então, tem circunstâncias específicas, né? E é interessante ver aqui, voltando aí ao que o Arlindo falou há um tempo atrás, a questão da experimentação, né? Do conhecimento, de uma estrada, né? A partir da qual se pode descrever possibilidades, né?
Por isso a importância, né, da gente recorrer ao livro dos médiuns, da gente estudar e trilhar um caminho aí que já foi anteriormente percorrido. Só voltando, né, que até o que o Arlindo comentou há um tempo atrás, eu acho que a gente precisa sim, né, cada vez mais e reforçar o caráter científico da doutrina, né, por a mediunidade talvez ser algo tão natural, né, talvez ainda hoje algumas instituições que se dizem espíritas ainda recorram, ainda procedam nessa organização das suas reuniões mediúnicas e tal, de forma descolada da cientificidade da doutrina, né? E ainda remontando um hábito antigo de algo que acontecia de forma natural, empírica e tal. Quando hoje a gente já tem esse caminho tão trilhado, né? Tão bem pavimentado, na verdade, né? Você vê pela experiência. E aí a importância, então, de se recorrer à codificação para se organizar mesmo as reuniões na casa espírita. E até a instrução aos frequentadores, né, obviamente. Uhum. Quer falar alguma coisa, Arlindo? Não. Olha, eu acho que não, porque Fernando esgotou então, muito adequadamente. Então, vamos para o item 270. Quando desejamos entrar em comunicação com determinado espírito, é de absoluta necessidade que o evoquemos. Se ele pode vir, a resposta é geralmente sim, ou estou aqui, ou ainda, que quereis de mim? Às vezes entra diretamente no assunto, respondendo com antecedência as perguntas que lhe queriam fazer. Quando o espírito é evocado pela primeira vez, convém designá-lo com alguma precisão. Nas perguntas que lhe fazemos, cumpre evitar as fórmulas secas e imperativas que representariam para ele um motivo de afastamento. As fórmulas utilizadas devem ser afetuosas ou respeitosas, conforme o espírito. E, em todos os casos, o evocador deve dar prova de sua benevolência. Então, aqui, ele começa dizendo que quando a gente quer conversar com determinado espírito, a única solução é evocá-lo. Não é, Arlindo? Vamos agora a você. Pois é. Eu gosto muito desse item, porque, e a gente recomenda, porque a gente sempre recomenda o estudo desse livro difícil, mas precisa ser estudado mesmo. E aí a gente, nessa questão, no meio da questão, ele faz um apontamento para as pessoas voltarem lá na questão, no item 203, que trata com muita especificidade disso aqui, que vai falar justamente isso. Se eu posso evocar a qualquer hora, a qualquer momento, qualquer hora, ele pode vir a qualquer hora que eu chamo? Não necessariamente. Ele pode estar preso a outras atividades, ele pode não estar mais neste planeta reencarnado. Tem outras histórias, tem tantas variantes que a gente precisa ter esse cuidado. É por isso que essa atenção toda é necessária, e saber isso aqui, compreender isso aqui é fundamental. Senão a gente acha que está fazendo e está bancando besta, né? Porque, primeiro, a gente tem que tirar da cabeça a ideia de que espírito vive em inutilidade. Morreu e descansou. Aí está lá descansando, fazendo nada em qualquer lugar, e a coisa não funciona assim. Tem ocupações, tem atividades, tem o compromisso com a sua nova encarnação, que ele já pode estar numa nova reencarnação. Então, tudo isso são variantes importantes que a gente não tem como avaliar. Por isso que esse caminho orientado é tão importante. Mas essa segunda parte é mais legal ainda. Quando se evoca um espírito pela primeira vez, é conveniente designá-lo com alguma precisão, porque Zé tem um monte de Zé, né? Então, 10 Zés que estejam aqui vão querer embarcar nessa canoa, eles têm que ter clareza, eles têm que saber do que você está falando, porque espírito também não é adivinho, que eles têm uma ideia de que desencarnou, o cara adivinha tudo. Falou no Zé, sou eu. Não necessariamente, né? Então, para você identificar, isso é interessante. Então, você vê que importância é isso, a precisão na evocação do Zé, seja ele qual for o Zé. Devem-se evitar as perguntas formuladas de maneira dura e imperativa, que podem afastá-lo. As perguntas, e olha, a relação é essa, devem ser afetuosas ou respeitosas.
Porque também tem uma outra loucura, que a gente acha que, bom, se não for Francisco de Assis, o resto é resto. Então, ele, irmãozinho, atrasado, difícil, malfeitor, obsessor. Então, a gente já olha com desrespeito. Isso é estratificação. A gente já olha com desrespeito. Então, já não fala com ele como se deve, porque eu não gostaria que falasse comigo assim. Se alguém me chamasse assim, eu já não ia mesmo. Né? E se pudesse ir, já ia arrumar uma briga dentro daquele terreiro. Entendeu? Essa aí, tipo, terreiro é qualquer lugar que se estiver. Porque é isso, você está lidando com outro ser humano. Está sem carne, né? Mas é um outro ser humano, na mesma condição que você. Então, essa relação precisa ser respeitosa. Tem que ter critério. Né? Como você chega no restaurante e diz, ei, né? Não é isso que funciona, né? Então, você imagina numa reunião séria como uma reunião mediúnica. Isso não pode funcionar dessa maneira, né? Então, a gente tem esse critério de respeito, não é um respeito sagrado, é um respeito do homem para o homem, do ser humano para o ser humano. Esse respeito precisa valer em qualquer circunstância dessa relação entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados que nós somos. E é fundamental lembrar disso, né? Manter isso vivo na nossa relação com eles. E você, Fernanda? Eu acho aqui interessante, né? A questão, acho que isso que o Arlindo falou agora, né? Esse finalzinho aí de como se comunicar, né? O respeito na fala, né? E principalmente quando ele fala que as perguntas, né, devem ser feitas de forma afetuosa, respeitosa e revelar a benevolência do evocador, né? Quando a gente está numa conversa, seja ela qual for, como é bom quando a gente percebe a sinceridade, né, naquele que fala com a gente, como uma postura respeitosa, uma postura afetuosa, sem ser piegas, né, sem forçar uma barra, uma intimidade que não se tem, né, mas falar com respeito, com amorosidade, né? É importante sempre, sempre. Eu acho que também para a vida, né? Não é só para atividade. Se a gente desenvolvesse isso no nosso cotidiano como uma prática comum, né? Isso seria bem mais simples, inclusive no dia a dia de se viver, né? Veja bem. O médium e o evocador não são duas pessoas diferentes. Digo, eles não têm dupla personalidade, eles são ali dentro e ali fora a mesma coisa, ou precisam ser, deveriam pelo menos. Você sabe que a minha geração ela foi instruída que não se deve evocar, então não se evoca, acabou. Então, quer dizer, por quê? Porque principalmente eu não conhecia Kardec. Eu não conhecia Kardec e a instrução que a gente recebia era do dirigente da casa espírita, né? Não, evocar não pode, só Kardec, tudo bem. Mas quando a gente vai mais tarde estudar Kardec, a gente não vê que não é nada disso. Mas fica aquele receio íntimo, né? No dirigente espírita, mais novo, dizendo, pô, vem cá, o fulano é experiente, diz que não pode, mas depois da gente estudar e acontecer muita coisa, a gente começa a ver que a coisa é verdadeira. Veja, porque a gente pode evocar um espírito sofredor para assisti-lo e pode evocar um espírito superior para a gente, numa rogativa a ele, que venha nos orientar sobre determinado assunto, né? São dois tipos de evocação aí. Então, vejamos, vou contar um caso ocorrido na Redenção, né? Na sede, inclusive na sede nova, nessa sede que nós estamos lá. Porque os fatos muito interessantes foram na sede antiga, né? Mas tem muitos fatos bons também ocorridos nessa nova sede. Então, vejam, chega uma senhora, naquela época eu fazia atendimento fraterno, então chega uma senhora com um sofrimento atroz. Ela disse-me que tossia o tempo inteiro, inclusive enquanto do atendimento ela tossia umas 4 vezes. Ela disse que nem dormir estava conseguindo. Ela estava tratando com um cardiologista,
com pneumologista e com psiquiatra. E ela disse que a tosse não passava. E que a tosse estava passando para outras pessoas da casa. Eu disse que... Ela falou, meu senhor, eu já fui tudo quanto é médico, eu estou cansada. Eu não durmo a noite inteira tossindo. Então, eu estou enfraquecida, aquela situação toda decorrente de uma situação tão difícil, né? E a gente percebia que ao lado dela havia um espírito em sofrimento e dificuldade. Mas, como nós não podíamos evocar, o que eu fiz? Peguei o nome, coloquei lá na caixinha, como se mandar, naquela ocasião se fazia, né? Aí, eu fui para casa com aquele caso na cabeça. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, eu vou ler outra vez esse capítulo Evocação, né, do Livro dos Médiuns. Li esse capítulo todo. Eu falei, gente, poxa, vamos tentar pelo menos ajudar. Mas sabe aquela insegurança que dá na gente quando é uma coisa e todo o movimento espírita critica, um movimento espírita às vezes inconsequente, critica. Então, eu fiquei naquele jogo de empurra. Aí falei, não, eu vou evocar. Aí peguei o nome dela, levei para a reunião, nome da senhora, levei para a reunião e evoquei, pedi aos benfeitores que pudessem trazer ali o espírito que a gente observava que estava envolvendo a senhora. Veja bem, a senhora tossia o tempo inteiro. E os médiuns que ali estavam não sabiam de nada disso, não sabiam de nada disso. Porque o atendimento fraterno foi no sábado e esse tratamento foi na terça-feira. Os médiuns não sabiam de nada que tinha ocorrido, só eu sabia. Eu e Mariana, porque eu falei com a Mariana, porque fiquei penalizado com a situação. A senhora foi acompanhada por 2 familiares, né? Aí, então, ao evocar, a médium começou, sem saber do que ocorria com a senhora, a médium começou a tossir, 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 tossir. Aí manifestou-se o espírito, tossindo, aquela coisa toda, e aí, através do passe, o espírito foi se acalmando, foi se tranquilizando, foi melhorando. Aí, realmente, conseguiu-se desligar o espírito da senhora e, através da médium, conseguimos acalmar o espírito, não ajudá-lo integralmente, mas acalmá-lo e desligá-lo da senhora. E com o tempo, vejam bem, ficamos sabendo. Aí, no sábado seguinte, a senhora foi ao grupo. Aí falou comigo, meu senhor, eu amanheci quarta-feira, o senhor disse que ia fazer uma corrente na terça. Na quarta-feira eu amanheci sem tossir, não estou tossindo mais, acabou a minha tosse. Gente, olha quanta coisa está se perdendo de fazer. Olha quanta coisa importante e que ajuda eu iria negar a esse espírito e a essa senhora. E depois, com o decorrer do tempo, o espírito voltou outras vezes para ser mais beneficiado, claro. Aí ele explicou que foi sobrinho dela e que ele desencarnou no incêndio do Banco do Brasil, que houve ali na praça, perto da Praça Pio X, ali naquela...
houve um incêndio numa seção do Banco do Brasil ali, e ele desencarnou não queimado, mas sufocado com a fumaça. E veja que coisa importante, né? Claro que eu não falei isso para ela. Isso não iria acrescentar nada, né? Mas vejam que importante, depois ficamos sabendo, ele falou isso, foi recuperado, foi encaminhado, né? Então, daí por diante, acabou. Se o caso é grave, se o caso é grave, o dirigente da reunião normalmente conversa comigo, ou ele, pela experiência que ele tem, ele faz a evocação. Se o caso é grave, é complexo, né? Ele faz a evocação e vai ajudar, né? Você vê que nós íamos perder por uma imposição do movimento e não da doutrina, porque a doutrina está aqui, Kardec dizendo que pode, né? Bom, mas então, hein? É porque você trazendo essa história, você desculpe, mas é porque isso já cria mais duas outras histórias interessantes, compreende? É porque é o ato do trabalho de quem tem um compromisso com a mediunidade. Porque veja bem, você encontra uma situação como essa, visualiza uma situação como essa, aí começa o primeiro dado importante, que hoje também não se leva em consideração. É um tal de ver coisa e dizer para as pessoas coisas que viram, que não vão ajudar em coisa nenhuma, que não vão adiantar de nada para a melhoria do fato. Entende? Então, vão se somando uma série de fatores que vão chamando os médiums às suas responsabilidades. Quando encontram as histórias, não tem que sair contando história para ninguém, principalmente para quem sofre a dor. Na medida que você não vai poder fazer nada, não conta história, né? Procurar apoio e orientação de quem possa, ao invés de tentar ser o salvador da pátria, ou de fazer sucesso, né? Que às vezes complica. Mas é isso. Veja bem, agora, você sabe que nessas reuniões mediúnicas acontecem coisas que... Você sabe que nós tivemos uma médium, uma ocasião, foi difícil a gente acertar o passo com ela, né? Era uma pessoa boa, sabe? Pessoa boa, uma pessoa que a gente achava que ia dar uma contribuição importante, mas depois passou a dar até. Mas, olha, se desencarnasse uma figura importante do cenário nacional, na reunião seguinte ele se manifestava através dela. Se desencarnasse um ator, uma atriz, um político importante, alguém de relevância social que saía da imprensa, na próxima, todo mundo já sabia disso. E na próxima reunião ela ia manifestar o tal espírito. Devagar a gente foi conversando, mostrando para ela que não era por aí, que ela devia repensar essas atitudes. Quer dizer, isso aí foi um longo período de ajuda a ela. Ela veio a se tornar uma médium bem melhor do que era, sem dúvida alguma. Mas esses vícios, eles se cristalizam e depois, para tirar, mediunidade é quase como um cristal. Depois de trincado, é difícil. Bom, vamos continuar. No item 271, muitas vezes, aí vem aquilo, Arlindo, que a gente queria adiantar, fazer spoiler. Muitas vezes é surpreendente a rapidez com que um espírito evocado se apresenta, mesmo da primeira vez. É como se já estivesse prevenido de que seria evocado. E, de fato, é isso mesmo que acontece, quando aquele que o evoca já tinha previamente a intenção de fazê-lo. Essa intenção ou preocupação é uma espécie de evocação antecipada. E como temos sempre conosco os nossos espíritos familiares, se identificam com o nosso pensamento, eles preparam o caminho de tal sorte que, se não surge nenhum obstáculo, o espírito que desejamos chamar já se acha presente ao ser evocado.
Em caso contrário, é o espírito familiar do médium ou do interrogante, ou ainda um dos que costuma frequentar as reuniões que vai buscar. E para isso não precisa de muito tempo. Se o espírito evocado não pode vir imediatamente, o mensageiro, os pagãos diriam Mercúrio, marca um prazo, às vezes de 5 minutos, um quarto de hora, 1 hora e até muitos dias. Logo que ele chega, diz: aqui estou. Podem, então, começar a ser feitas as perguntas que se quer dirigir ao espírito evocado. Muito interessante. Quer dizer, ao pensar no espírito, eu já o estou evocando. Então, aquelas mães, quando iam a Chico Xavier, elas já o estavam evocando, porque elas pensavam no filho, na filha, no marido, na mulher, né? E com muita intensidade, né? Isso Com muito aí. fervor. Mas fala, Fernanda, o que você dessa questão aí? E essa questão é de suma importância, né? Muito interessante, né? Então, ele está falando aqui que, às vezes, né, dentro dessa dinâmica, se surpreende com a presteza, a rapidez, né, com que os espíritos respondem. E aí é isso que remonta lá, né, a conversa anterior sobre o Chico Xavier, aquelas mães que estavam ali buscando, muitas vezes mães, né, e outros tantos familiares, buscando uma resposta, né, uma carta, dos seus filhos. A gente sempre fala das mães, tem até um filme, né? As Mães de Chico Xavier, e às vezes estavam ali por semanas, né? Tentando aquela comunicação. Então, é uma forma também de nós observarmos como a espiritualidade maior se organiza, né? E aqueles espíritos que precisam dar aquela mensagem, enfim, naquele dia, né? Que estão no momento oportuno para falar, né? Porque aqui no texto anterior, né, no parágrafo anterior, falava nem sempre é possível, às vezes não pode falar ou se expressar no sentido que deseja. Então, quantas vezes, né, nos filmes mostram aquelas mães iam ali e tal, frequentavam aquelas reuniões buscando uma resposta, uma carta, até que finalmente isso acontecia. Porque então, pensemos, né, os espíritos já estavam em condições de se manifestar, e a espiritualidade que coordena esses trabalhos também os conduziram até ali, para aquela mãe, né, ou para aquele familiar, era um momento, né, de receber aquela comunicação. Então, isso abre um parêntese muito importante sobre essa questão do pensamento, né, e dessa evocação que nós fazemos, inclusive sem palavras, né, justamente por estabelecer essa sintonia com com quem temos a intenção de falar. E aí, nesse caso, né, eles falam, bom, então rapidamente eles se manifestam, ou se não, são convocados, né, por esses que podem, no plano espiritual, identificá-los e chamá-los para essa conversa. E você, Arlindo? Na realidade, eu reputo esse momento assim como de uma beleza imensa. Porque, veja, o cuidado dos benfeitores nesse sentido é grande, né? Uma coisa linda, esse amor que é tão expressivo, porque a gente vê um conjunto amoroso. São as mães, por exemplo, nesse exemplo mais imediato, as mães sofridas, ansiosas, mas perseverantes, esperançosas, que insistem durante meses indo ali. Às vezes até pode passar pela cabeça, meu Deus, será que ninguém me escuta? Será que ele não sabe que eu amo? Mas ele sabe, mas ele não pode, ele não tem condição. Então, olha, e os benfeitores todos preparando toda uma articulação, todo um trabalho, todo um aparato desenvolvido para que a gente consiga receber, num certo dia, aquele consolo. Quantas vezes aí o pai, às vezes, não, isso aqui não foi meu filho, mas a mãe sabe, porque a entrelinha está dita para ela que às vezes quem fez foi o benfeitor que vai conduzindo aquele espírito em extrema aflição, uma dificuldade absurda para se expressar pelo intenso da sua emotividade, da sua dor. E olha o trabalho do bem o tempo todo, facultando esse encontro amoroso para acalmar aquele coração e reequilibrar aquele em dor do outro lado.
Então, assim, se a gente não aprender com isso, com que essa doutrina nos propicia, caramba, a gente vai aprender de que maneira? É preciso sentir dor para aprender que não precisa ter dor quando se estuda? Não precisa ter dor. Mas a gente prefere ter dor porque é mais cômodo não estudar. Mas sendo cômodo não estudar, é mais prático ter dor todo dia. Então, a gente procura dificuldades que não existem mais, porque a coisa está toda aqui. Absolutamente, cada tijolinho, cada paralelepípedo dessa estrada está ali, calafetadinho, direitinho, só esperando que a gente lance mão para usar da melhor maneira possível. É isso. Isso aqui é um exemplo de amor. Acho que é uma prova de amor deles para nós o tempo inteiro. Né? E dessa obra magnífica que Kardec nos proporcionou, obra da sua genialidade, do seu amor. Né? Então, é isso. Esse assunto é muito extenso. Então, eu vou pegar aqui ainda, nesse item 271, o parágrafo que diz o seguinte: nem sempre... Espera aí, deixa eu ver se pode ouvir diretamente o chamado do advogado. Não, é o último parágrafo. Quando dizemos que se faça a evocação em nome de Deus, queremos que a nossa recomendação seja tomada a sério e não levianamente. Os que nisso vejam o emprego de uma fórmula, sem consequência, farão melhor abstendo-se da evocação. Porque mais tarde Kardec vem explicar que para se evocar é preciso que se rogue ao alto autorização. É preciso que... Por quê? Há espíritos que não estão em condições de vir. E aí os próprios benfeitores se manifestam dizendo que ele não tem condição de vir. Por isso, por aquilo, o fator impeditivo, né? Jaime, Hein? e a evocação não é uma ordem. Isso. É uma rogativa. É uma rogativa, é. Muitos podem não querer até se apresentar. Por vontade própria. Essas colocações de vocês sobre essa questão, né, da forma como se pede e a dinâmica que existe por trás disso, me lembra um livrinho que eu gosto muito. Quando eu era criança, esse livro estava lá na minha casa, nas estantes lá dos meus pais, eu achava que era um livro infantil, eu gostava de folhear. É um livrinho que chama Crianças no Além. E aí depois, já de adulta, lendo esse livro é altamente complexo, né? Apesar de ser pequeno, apesar das ilustrações, porque ele conta uma história justamente que ilustra bem isso que a gente está falando aqui, né? Um casal que perde 3 filhos de uma vez só num acidente e muito entristecidos, revoltados, enfim, eles frequentam lá as reuniões que o Chico Xavier promovia, onde havia essa psicografia, até que um dia um dos meninos se manifesta, e era uma criança ainda muito pequena, que estava ainda sendo alfabetizado. Então ele começa a descrever que para dar aquela comunicação ele precisava da ajuda do avô, que estava ali com ele, que ajudava a escrever. Então, por essas pequenas coisas, a gente vê o quanto é complexo, né? Não é como o Arlindo, né, já falou assim rapidamente, está ali, desencarnou, não está fazendo nada, mas tem toda uma estrutura muito complexa da espiritualidade maior que permite, então, os meios, provendo os meios para que a comunicação se estabeleça. Então, é uma articulação, né, de tão complexa, né, e ao mesmo tempo tão amorosa dentro das possibilidades, das características, das necessidades de cada um, que não se dá assim, né, por livre e espontânea vontade, por um momento de, vou lá ver o que acontece, né, e é preciso sim, então, uma conexão com a espiritualidade maior, que se peça em nome de Deus e que se esteja prevenido, né, do quanto é difícil, né, e o quanto é importante quando uma coisa dessa acontece, né? Mas, Fernanda, isso tudo
se reporta àquilo que nós falamos antes, na formação da equipe mediúnica. Uma casa espírita que tem uma boa estrutura mediúnica, isso é uma coisa linda, uma reunião uma reunião mediúnica, onde os espíritos necessitados se apresentam, são trazidos ou são evocados, onde os benfeitores são evocados também para trazerem as suas lições, as suas instruções. É muito bonito. Vamos dizer, são vidas ali que estão sendo expostas, às vezes. É uma coisa muito bonita, mas quando a equipe é uma equipe que sustenta o trabalho. Porque, tanto como Kardec diz nessa própria obra, uma manifestação mediúnica sofre a influência moral do médium, sofre a influência do meio onde ela ocorre. Então, esse meio onde ela ocorre tem que ser muito bem preparado também. Por isso, as reuniões onde esses espíritos são recebidos devem ser privativas, né? Justamente por causa disso. Bom, mas vamos aqui numa questão, na 272, para a gente encerrar, porque o tempo... Frequentemente, as evocações oferecem mais dificuldade aos médiuns do que os ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de obter respostas precisas a questões pormenorizadas. Para isso, são necessários médiuns especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos, médiuns bastante raros, como já vimos, porque as relações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente com o primeiro espírito que se apresente. Convém, por isso, que os médiuns não se entreguem a evocações minuciosas, senão depois de estarem certos do desenvolvimento de suas faculdades e da natureza dos espíritos que os assistem, considerando que os médiuns mal assistidos, as evocações não têm nenhum caráter de autenticidade. Você vê que a gente volta aí à questão da formação da equipe mediúnica, né? O que você gostaria de dizer, Fernanda? É uma chamada aqui, como a Arlindo já falou em algum momento, às responsabilidades, né? Quando nós nos candidatamos ou arvoramos a constituir uma equipe mediúnica, é preciso ter muita atenção, né, com quais são os objetivos, né, quais são os conteúdos, a que efetivamente esse grupo se propõe, para que não sejamos, então, alvo aí de mistificações, né, não passarmos pelo desgosto desses problemas. Quando ele fala aqui, né, esses médiuns mal assistidos, as evocações podem não ter caráter nenhum de autenticidade, né? E aí olha quanto tempo, né, e os riscos a que essas pessoas se expõem, né, ao brincar com fogo, né? Isso como mesmo. É o caso de a mediunidade sem estudo, sem preparo. Aliás, Luiz Antônio Mileco dizia, né? Envolver-se com a mediunidade sem conhecimento de causa é realmente brincar com fogo. Mileco dizia isso e com muita razão, né? Mas fala, Arlindo. Bom, aí nós vamos só apresentar mais um detalhe que eu considero importante, mas é porque convidar os companheiros de casa, companheiras de casa, que revejam especialmente esse item, essa questão. Por quê? Porque esse item trata de um negócio muito sério, que é aquilo que a gente tem aconselhado e recebe como orientação desde muito tempo. Olha, não pratica a sua mediunidade em casa. Porque, o Jaime está falando o tempo todo aqui, lembrando-nos da responsabilidade de uma equipe mediúnica bem estruturada. Imagina o que é você fazer isso em casa com o seu amigo, com o seu parente, só assim. Porque as situações ficam sem controle. Olha só. A gente não tem como avaliar uma questão como essa. E que comprometimentos podem acontecer? Olha essa questão
Porque, como já dissemos, as relações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente, mas pode ser que se estabeleça, dependendo de quem chegue lá na sua reunião improvisada na sua casa. Então, olha, os cuidados são grandes. Como a gente está vendo até aqui, essa coisa tem uma mecânica que não é tão simplória quanto se pode pressupor, né? Não é uma coisa de sentei aqui, baixei um santo e resolvi o meu negócio. A coisa não funciona com essa, digamos assim, leviandade, né? Isso não é assim, isso não é assim. Então, os comprometimentos, inclusive, em que se coloca o médium, quando ele não está contando com esse aparato de saber, de conhecimento e de suporte, é muito complicado, né? Então, é cuidado, é muito cuidado. Isso não é para brincar mesmo. E olha que a brincadeira aqui queima e queima de verdade. Assim, pode criar muitas, muitas dificuldades de longa duração e nem sempre sanáveis, talvez até numa reencarnação. Então, vamos tomar cuidado com isso, que essa coisa realmente não é para ser feita como se faz indo ao baile, entendeu? Isso. Então, uma coisa assim. É porque, como nós dissemos, esse assunto é vastíssimo, esse capítulo é belíssimo. Todo médium precisa conhecer o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, no mínimo 3 livros, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso no mínimo. Porque aqui está a ciência espírita. E é bom que a gente entenda o que é ciência espírita. Ela não tem a ver com a ciência oficial, que trata das coisas da Terra. A ciência espírita foi uma metodologia criada por Allan Kardec através do acompanhamento, da observação, do acompanhamento e da pesquisa do fenômeno mediúnico e tirando dessa prática os excessos, as fantasias, para que essa prática pudesse ser útil como é. Então, ciência espírita é uma metodologia criada por Allan Kardec para nos ajudar nessa relação com os desencarnados e estudarmos a respeito e, em consequência, conhecermos o que acontece no mundo espiritual, né? Então, a vocês para as suas despedidas e para os conceitos finais. Bom, então vou começar. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, estudando mais uma vez, e deixando, então, como recado, né, como dica, revejam o capítulo 25, da segunda parte do Livro dos Médiuns, das Evocações. É uma leitura muito interessante, porque a gente consegue fazer aí algumas relações com coisas que a gente já viu, né? Seja no cotidiano aí da casa espírita, seja nas conversas que temos com conhecidos e até nos livros, na arte, né? No cinema, como, por exemplo, o filme que nós citamos aí, As Mães de Chico Xavier. E você, Arlindo? Amigos, de fato, muito bom, é bom aberto esse encontro, muito gostoso. E companheiros de casa, companheiras de casa, só para lembrar como é que essa coisa é complexa, nós pegamos um capítulo, que é o 25, nós vimos 4 questões, apenas 4 questões desse capítulo. Então, você veja como é que essa coisa é difícil de... Não é assim. Você veja que 4 questões em 1 hora de encontro. Então, você já deu para ver que isso não é tão lelelê como pode parecer, né? Arlindo, porque também nós não estamos preocupados em correr, né? Nós estamos preocupados em refletir. Exato. Exato, dá a ideia da profundidade que isso tem, porque realmente isso aqui é uma coisa que é profunda, não é para ser feita assim, não vamos embora. Então é isso. Amigos e amigas, aproveitem isso que a gente tem nas mãos, que é isso, está nas nossas mãos.
Então, ser espírita consciente é uma delícia, né? Faz muito bem, a gente enriquece-se. E enriquece o outro, porque você começa a poder dar melhor aquilo que você já procura dar todos os dias, você dá com qualificação. Então, é muito bom. Muita paz, um beijo no coração de todos. A vocês que nos assistem, o meu agradecimento. E, como eles falaram, os dois falaram, as instruções que contém esse livro dos médiuns são instruções excelentes. Quem segue isso, a possibilidade de produzir um bom trabalho é enorme. Eu sei isso de experiência, porque não comecei por aqui. Só cheguei aqui depois de ter sofrido muito e ter recebido, através da Ivone Pereira, uma mensagem de Bezerra dizendo que eu devia parar com toda a prática mediúnica que eu fazia e toda a leitura, tal o meu estado, né? E quando eu recomeçasse a leitura por Jesus e Kardec. Bezerra disse para mim, foi a minha salvação. Foi aqui nessa obra. Por isso eu sinto a responsabilidade de divulgar Kardec. Muito obrigado ao Arlindo, muito obrigado à Fernanda por essa Posso companhia. fazer um lembrete? Oh, claro. Vacina, máscara, álcool gel, lavagem das mãos. Estou com saudade de encontrá-los lá no grupo. Ah, isso mesmo, Também. vacina, não deixem de se vacinar. Será que você é daqueles que acredita que vira jacaré e outras O coisas chip mais? vai estar... Não vira, hein? Eu sou prova disso. Pois é, Mas eu jacaré também. não, já estou vacinado. Eu já tomei as 2 doses da AstraZeneca. É. E, olha, muito obrigado a todos vocês, a esses 2 amigos, o meu carinho, o meu agradecimento, porque são vocês, no fundo, que fazem esse trabalho. Porque são vocês que explicam aquilo que eu leio e ajudo, mas são vocês que trazem a contribuição até para que eu reflita melhor no tema. Muito obrigado. Muito obrigado, Maria Fernanda, muito obrigado, Arlindo, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram, né? Até breve. Fiquem em paz. Vacina, sim.